2 meses depois da demissão de Christian Horner, a Red Bull voltou a vencer e ninguém mais fala de Max Verstappen ir embora. Mas até que ponto essa virada tem a ver com a troca de comando, hein? O que de fato mudou com Laurent Mekies? Segundo o próprio Mekies, zero mudança. Mas não é bem assim, viu? A forma como ele conduz as reuniões de engenharia é diferente. As interações com a imprensa e até os protocolos de comunicação no pitwall também. Ele diz que parte dos bons resultados recentes vem de projetos que já estavam em andamento. Várias decisões que deram certo tinham sido tomadas na era Horner. O design do carro, que ajudou nas vitórias recentes, por exemplo, é anterior a Mekies. A asa traseira de baixíssimo arrasto, usada por Verstappen para virar o jogo contra a McLaren em Monza e Baku, foi aprovada há quase um ano atrás. Ela nasceu como resposta ao péssimo fim de semana na mesma Monza em 2024. A primeira versão chegou a ser usada ainda com Horner em Silverstone nesse ano. Dentro da equipe, ela já era chamada de upgrade de Monza. Foi essa asa que ajudou Verstappen a fazer a pole em Silverstone. No lado business da equipe, alguns contratos de patrocínio anunciados recentemente e outros ainda em sigilo foram fechados por Horner e pelo ex-diretor de marketing Oliver Hughes. Os dois, aliás, cansaram de trazer patrocinadores. A prova de fogo para Mekies vai ser na hora de renovar esses contratos. Apesar disso tudo, tem várias áreas em que a Red Bull já está diferente graças ao dedo de Mekies. Os rumores da saída de Verstappen sumiram do mapa. No primeiro semestre, falou-se muito da ida dele para a Mercedes já no ano que vem. Uma cláusula no contrato poderia abrir brecha para isso. Bastaram 2 corridas com Mekies para Max dizer publicamente que vai ficar na Red Bull. Ok, talvez sair não fosse mais uma opção, porque estando em terceiro no campeonato, ele não pode acionar a cláusula de saída. Mas o ponto é outro, o barulho cessou de vez. Questões pessoais também pesaram. Jos Verstappen, o pai de Max, nunca escondeu a antipatia que ele nutre por Horner. Com a troca de comando, a dinâmica interna mudou. O compromisso de ficar para 2026 deu ao piloto holandês uma tranquilidade que se estendeu pelo restante da equipe. Além disso, Max curte o estilo de Mekies, que é mais voltado para a engenharia do que era Horner. Segundo Verstappen, antes tinha corridas em que o time ficava atirando para todos os lados na hora de fazer o acerto do carro. Eram mudanças extremas que sugeriam falta de controle. O time tinha sextas-feiras terríveis e sábados ótimos. E isso acabou. Na Hungria, a equipe foi numa direção errada no acerto do carro e não conseguiu reverter. Mekies reconheceu o problema. Daí, na Itália, o time teve uma sexta-feira forte, manteve o ritmo e terminou com a vitória. No Azerbaijão, não foi muito diferente. Às vezes, aquele perfil técnico, metódico, pode sugerir cautela, mas Mekies está fazendo o oposto disso. Ele quer forçar os limites da Red Bull hoje, já que a equipe não disputa o título, para entender onde foi que o projeto perdeu o rumo. A vitória em Monza foi decidida por uma escolha ousada que Verstappen defendeu antes da classificação. Mekies estava cético, mas topou. O novo pacote aerodinâmico para Monza já parecia bom na sexta-feira, fazendo a McLaren parecer vulnerável. No TL3, a Red Bull foi além. Ela cortou a aba superior da asa traseira para ter mais velocidade, mesmo que houvesse perda de carga aerodinâmica nas curvas. E deu certo. Só que isso acendeu um alerta. O carro ganhou de 6 a 8 km por hora nas retas, mas perdeu rendimento nas curvas. Na parabólica, por exemplo, Verstappen ficou até 10 km por hora mais lento. O equilíbrio do carro piorou, o que exigiu mais braço de Max. Derrapar mais poderia desgastar demais os pneus na corrida. Daí bateu a dúvida. Se a versão menos agressiva já tinha ido bem nos long runs da sexta-feira, será que a aposta não era arriscada demais, hein? Mas Verstappen se manteve firme. Ele só pediu para encontrarem outras soluções para melhorar o equilíbrio do carro, só que sem mexer na asa. A solução foi ajustar o ângulo da asa dianteira para melhorar a rotação nas curvas. Não era um caminho ortodoxo para o acerto, mas Max matou no peito e disse: vai dar certo. E deu. Pole no sábado, vitória no domingo. A experiência na Itália serviu de base para a vitória na corrida seguinte no Azerbaijão e deu certo de novo.
mas houve mais lições tiradas de Monza. Lá, a Red Bull guardou um pneu duro extra para a corrida. Com isso, ela ficou obrigada a usar só um jogo de pneus macios nas 2 primeiras partes do qualifying. Segundo Mekies, parecia burrice, mas no fim deu certo. Veja, a Red Bull sempre foi forte do ponto de vista operacional, mesmo quando não domina a Fórmula 1. Na primeira corrida de Mekies como chefe, que foi o sprint de Spa, a vitória veio por outro detalhe estratégico. A equipe colocou Verstappen no pit lane entre os 2 carros da McLaren no fim da classificação. Com isso, Norris teve que forçar demais os pneus para não dar vácuo para Max. Conclusão, a McLaren não fez a dobradinha, Verstappen largou melhor que Piastri, sustentou a ponta com acerto de baixa carga e venceu. Foi a única vitória da Red Bull entre maio e setembro, graças a um truque que é a cara dela. Esse espírito de arriscar e testar coisas parece estar no DNA de Mekies. Toda mudança de liderança leva a uma reavaliação geral. Com Mekies não foi diferente. Mas esse novo olhar não está vindo de cima para baixo. Ao contrário de Horner, que preferia comandar tudo com pulso firme, Mekies tem se mostrado um facilitador. Ele quer que as pessoas ao redor dele brilhem. Talvez por isso a comunicação no pitwall esteja bem diferente. E talvez por isso os engenheiros estejam sendo questionados de outro jeito. E talvez seja esse também o motivo de a Red Bull estar menos no centro das atenções da mídia. Quando perguntaram a Mekies qual foi a contribuição dele na vitória em Monza, ele preferiu valorizar a equipe. Ele sempre se mostrou uma figura simpática. É uma cara nova para a Red Bull, que antes absorvia a imagem de Horner, que foi o líder por 20 anos. Claro, muita gente ainda é leal a Horner e sente a falta dele. Por mais colaborativo e carismático que Mekies seja, substituir Horner não é uma tarefa simples. Leva tempo para criar relacionamentos fortes. Sempre que Mekies tentar fazer alguma coisa diferente, vai ter resistência. Principalmente se houver mais fins de semana como o da Hungria e menos como os de Monza e Baku. Antes mesmo de enfrentar o desafio das novas regras da Fórmula 1 e do novo motor com a Ford, Lohan Mekies vai ter que tomar uma decisão importante. Quem vai ser o companheiro de Max Verstappen no ano que vem? Por ter sido chefe de equipe de Yuki Tsunoda na Racing Bulls, muita gente achava que Mekies seria um aliado do japonês. Mas o problema que a Red Bull descobriu com Tsunoda é diferente dos anteriores. Com Sérgio Pérez e Liam Lawson, o que pesava eram os tempos ruins em classificação em comparação com Verstappen. No caso de Tsunoda, isso nem é tão grave. Levando em conta que os carros deles nem sempre têm o mesmo pacote, a equipe considera que ele até vem ficando perto de Verstappen. No GP da Itália, por exemplo, o japonês saiu na frente no qualifying para dar um vácuo a Max, e nem teve vácuo na própria volta. O que importa, na verdade, é o desempenho fraco de Tsunoda aos domingos. Falta ritmo de corrida e sobram incidentes, como o toque com Lawson em Monza. Isso talvez tenha começado a mudar nas ruas do Azerbaijão. Tsunoda foi sexto tanto no qualifying quanto na corrida, os melhores resultados dele pela Red Bull. A Red Bull quer bater o martelo sobre quem vai ser o segundo piloto de 2026 até o GP do México, no fim de outubro. Isaac Hadjar tá mandando bem na Racing Bulls, em tese a vaga é dele, só que em Baku ele não foi tão bem. Liam Lawson, terceiro no sábado e quinto na corrida, roubou a cena. Embora Tsunoda tenha mostrado evolução, o fato é que a disputa está aberta. E tem um ponto adicional que tem que ser levado em conta. O histórico recente com pilotos promissores, que simplesmente não deram certo, faz a Red Bull pensar 2 vezes. Ok, Verstappen está garantido para o ano que vem, mas veja, se a Red Bull não performar, as cláusulas de saída vão ganhar as manchetes de novo. Conclusão, tem muita coisa para decidir e que pode dar problema, como regulamento novo, motor novo, dúvidas sobre o segundo piloto e tudo mais. É justamente nessas horas que uma liderança é colocada à prova.